Projetos e artigos que marcaram época. Eu sou Newton Sebraga e aqui estão todas as revistas, centenas delas em que eu escrevi artigos e publiquei projetos. E como vocês podem ver, eu tenho a maioria desses projetos funcionando e montados. Nosso projeto em destaque e artigo, logicamente, porque o projeto resultou no artigo, nós publicamos numa revista Saber Eletrônica número 78 de fevereiro de 1979. Naquela época era tudo diferente na eletrônica, que evoluiu bastante até os nossos dias. E as principais mídias, além da TV, era o rádio de AM e FM, que todo mundo tinha e ouvia, né? Música, notícia, tudo pelos seus radinhos de AM e FM. Até hoje muito populares nas cidades do interior, que a maioria daquele pessoal antigo hoje ainda usa, né, o AM ou FM e proliferam nas cidades do interior, aqui no nosso país, as emissoras de AM e FM que devem desaparecer no futuro, substituindo pelo rádio digital, né? O rádio digital deve vir aí, mas ainda tem o mesmo princípio de funcionamento, vai ter o princípio de funcionamento, ondas de rádio transmitindo informação. Mas naquela época havia um problema que era muito comum, que era a recepção dos sinais de AM e FM. Existiam muitos locais em que essa recepção era dificultada pela distância, às vezes, em que a pessoa estava em relação à estação transmissora, ou ainda pelo fato da estação transmissora ser fraca, né? Então, tinham-se muitos problemas de sinais fracos, dificuldade de recepção, interferência, né? E uma saída que existia, que nós demos, foi justamente a que nós publicamos nesse artigo, que era um ampliador de sinais para AM e FM. Essa revista que eu estou mostrando, ela tem as anotações em cima, porque é uma revista de consulta. Eu tenho todas elas intactas numa coleção encadernada, que qualquer dia eu vou mostrar para vocês. Tenho todas elas. Mas eu tinha uma coleção sempre paralela. Eu sempre pegava 2 ou 3 revistas quando saía o artigo, uma para encadernar e guardar, e a outra para mim usar como consulta permanente, para fazer anotações e muitas coisas semelhantes. Inclusive desmontava a revista para poder escanear os artigos com mais facilidade, né? Para colocar no site. Esse mesmo você tem aí a descrição no link, se você ainda quer montar um ampliador de sinais para AM e FM, está lá como fazer, e é dele que eu vou falar. Então, uma saída que a gente tinha é o chamado circuito amplificador aperiódico. O que é um amplificador aperiódico? É um amplificador não sintonizado. Ele amplifica tudo que entra nele. Então, a gente pega um amplificador que tem uma faixa suficientemente larga para pegar os sinais de AM e FM. Então, você põe uma antena, você liga o seu ampliador e liga a saída dele onde seria a antena do rádio. Nem sempre o rádio tem recursos para ligação de uma antena externa. Então a gente dava, inclusive, a possibilidade de você enrolar um fio em torno do seu radinho para poder ampliar o sinal. E também havia o problema da recepção dos rádios naquela época no carro, né? Era muito comum rádio AM e FM no carro, que tinha um problema de não receber bem, às vezes, os sinais das estações, principalmente quando você viajava. Então, o amplificador de sinais era muito interessante na época. E o nosso projeto foi isso, um amplificador aperiódico, que você ligava na entrada a antena e na saída onde seria a antena do rádio, se ele tivesse, ou ainda através de outros recursos de acoplamento. E era muito simples, era um transistor só. Então, o ganho do transistor naquela faixa determinaria o ganho do circuito. E era um circuito que poderia ser montado tanto em ponte de terminais, como em placa de circuito impresso, dependendo, é lógico, dos recursos técnicos de cada um. E esse projeto fez sucesso, né? É lógico que muitos nos escreveram, né? A respeito de alguns probleminhas que encontravam. Por exemplo, existiam as pessoas que achavam que se você coloca o seu amplificador de sinais, né? O seu amplificador de antena na entrada do seu rádio, você pega tudo. E eu tinha que explicar que, isso vale para vocês também, que o amplificador de sinais amplifica os sinais que chegam. Se o sinal não chega, ele não tem o que amplificar.
Então, você não vai pegar com esse amplificador de sinais, esse ampliador de sinais, sinais de estações que não chegam até você. E o pessoal achava que não, que se colocasse o ampliador pegava tudo, inclusive coisas que não chegavam até lá. Então, esse é um dos problemas, né? Gente, eu tive muitos casos de gente que vivia, por exemplo, em selva, na Amazônia, em locais que tinha floresta, e que não recebiam bem os sinais das estações próximas, né? Ou não recebiam. Então não adiantava colocar o ampliador de sinais porque o sinal não chegava. Então eu tinha que explicar que o problema aí estava no posicionamento da antena. Ele devia colocar uma antena acima do nível da floresta, ligar o circuito ao ampliador e ao rádio. E aí o sinal chegava e tinha uma boa recepção. E realmente foi o que aconteceu. Muita gente que nos descreveu manifestava: o seu circuito não funciona. Não é que não funciona. Ele amplifica o sinal que chega. E isso vale até hoje, né? Muita gente quer fazer dos circuitos, às vezes, coisas que eles não fazem. Por exemplo, existia gente que colocava antena de celular no telhado e amplificava o sinal e descia até o celular. Hoje já não é possível fazer isso porque as mudanças de banda não permitem. E achavam que devia funcionar. Então, viam que tínhamos que explicar que não adiantava você pôr uma antena para receber um sinal num lugar que ele não chega. Né? Ter um amplificador para amplificar um sinal que não chega. O sinal tem que chegar. E existe também um outro problema que também ocorria nesse caso do nosso ampliador de sinais, né? E até ele foi uma chamada de capa naquela revista, né? Que temos o problema do ruído. Se o ruído for mais alto, mais intenso que o sinal, o amplificador amplifica os dois e o ruído continua predominando. Então não adianta nada, né? Para que o circuito funcione, o sinal tem que aparecer acima do piso de ruído. Aí ele amplifica os dois e o sinal ele sobressai em relação ao ruído e você tem uma recepção melhor. Mas o circuito foi um sucesso, né? Foi um circuito que muita gente montou, resolveu os seus problemas de recepção de AM e FM e nós ficamos contentes por isso. Eu, Newton Febraga, agradeço vocês. Esse foi mais um projeto meu antigo, né, que ainda encontra a aplicação. E se vocês gostaram do vídeo, inscrevam-se na nossa playlist para receber mais informações, dê o seu like, né? E aguarde o nosso próximo vídeo. Até mais!